A crise sem precedentes na Nicarágua afeta a população local, que sofre cada vez mais com uma moeda desvalorizada, falta de comida e muita miséria. Há 15 anos no poder, Daniel Ortega mergulhou o país latino-americano em uma profunda ditadura de esquerda que combate com muita violência qualquer manifestação contrária a seu governo. Minha família foi sequestrada, meu irmão, meu pai, e depois eles me sequestraram. No meu país se sobrevive, não se vive. A gente se esconde. Relatos de cidadãos da Nicarágua, país da América Central, que fugiram de sua terra natal por causa de uma ditadura de esquerda. Quem ainda não conseguiu deixar a Nicarágua diz que o regime do presidente Daniel Ortega, no poder há 15 anos, é sub-humano. Aqui não se pode fazer jornalismo, não se pode falar sobre seus direitos. Não se pode gritar, falar, nada. Não se pode dizer nada contra o governo. Neste país não há liberdade de expressão. Além da imprensa, o presidente também controla outras instâncias que poderiam equilibrar a balança da democracia. Ele tem um controle de tudo. Ele tem o controle de tudo, do exército, da polícia, também tem o controle judicial e eleitoral. Há cristãos que foram presos, há cristãos que enfrentaram vigilância constante e cultos foram proibidos, missas foram proibidas. Daniel Ortega assumiu o poder pela primeira vez na Nicarágua em 1979 e ficou 11 anos no cargo. Voltou à presidência em 2007. Fez reformas na Constituição e passou a ser reeleito em todos os processos eleitorais. No último, no ano passado, Ortega teria mandado prender todos os candidatos que concorriam com ele. A perseguição sistemática aos opositores e a grupos de oposição, não só os próprios candidatos, mas grupos de apoiadores, é uma perseguição muito sistemática, portanto, desbalanceia o equilíbrio de poder. É a partir desse mecanismo que fica muito difícil a oposição chegar ao poder e, portanto, dar essa, vamos dizer, mudança de poder, que é a natureza da democracia. Esta mulher trabalhava na diretoria de uma instituição educacional do Estado e revela que era obrigada a participar de manifestações a favor do governo. Eles obrigavam porque isso fazia a comunidade internacional acreditar que estava tudo certo, que a Nicarágua era um país de paz. Que estava tudo certo, que a Nicarágua era um país de paz. A funcionária pública afirma que, ao ver de perto ações do governo, passou a discordar dele. Os livros, todos os textos. Todos os textos que se usam nos livros didáticos falam sobre o governo. Nós vemos isso como uma lavagem cerebral, e colocando ideias desde criança sobre o governo comunista. Sobre o governo comunista. Em 2018, ela participou de uma manifestação contrária ao ditador de esquerda Daniel Ortega. Aquele dia era tanta gente na manifestação contra o governo. Era uma manifestação pacífica. E o que o governo fez foi mandar um franco-atirador, a polícia, os militares atirarem no povo. Segundo dados da ONU, naquele dia, 355 pessoas foram mortas. Esse é o momento que o Ortega passa a perder legitimidade e despenca o seu apoio popular. E, portanto, quando despenca o apoio popular, qual é a maneira como você se mantém no poder? Sendo mais ainda autoritário. Johnny, que mora em São Paulo há 3 anos, diz que foi preso depois dessa mesma manifestação. Na época, Daniel Ortega estava fazendo uma espécie de reforma da Previdência. Na verdade, uma redução dos benefícios dos aposentados. Aí assim que eles me levaram, me torturaram. Fui golpeado muitas vezes. Os policiais teriam pressionado Johnny a delatar outros manifestantes. Aí eles começaram a falar que se eu não falava, aí ele ia colocar um ferro no meu braço.
E ele já sabia, né, que eu tinha uma cirurgia no braço direito. E eles se aproveitaram nesse momento e começaram a torturar-me. No braço direito eu perdi muita mobilidade por causa disso. As sessões de tortura teriam acontecido também em situações completamente inesperadas. Acho que o mais difícil para mim, naquele momento, foi, ele colocar vidro e ferro na comida. O empresário teria sido obrigado a permanecer em pé 8 horas por dias inteiros, em um local alagado. Ao todo, foram 5 meses presos sem direito de defesa. E a perseguição não teria acabado após sair da cadeia. A polícia ficava todo o tempo na frente da sua casa. Era uma persecução que realmente não parava, né? Johnny, que tinha uma oficina de motos na cidade de Jinotega, no norte do país, decidiu fugir em 2019. Eu pensei muito na minha família mais que eu. Aí eu decidi melhor sair. Nas ruas de Manágua, a capital do país, a imagem de Ortega é vendida em camisetas, sempre ligada a imagens de outros ditadores como Fidel Castro e Hugo Chávez. Leais, sempre. Traidores, nunca, diz a estampa. Mas a miséria é vista por todos os lados. Pessoas buscam comida e peças de roupa no meio do lixo. A situação aqui vai de mal a pior. Comida tá cara, leite tá caro, tudo sobe. Muitos se acumulam nos terminais de ônibus sonhando com uma vida longe da Nicarágua. A gente tentou fugir porque a economia tá ruim aqui. Tem familiar nosso que tá passando fome, por isso que vamos migrar. Marco dirige uma organização não governamental que apoia cristãos perseguidos em vários países do mundo. Para eles, a Nicarágua já se tornou uma preocupação. Desde 2019, pelo menos 239 incidentes catalogados. Pelo menos porque esses são os que a gente conseguiu registrar. Né? Com certeza houve mais incidentes. 239 incidentes de violência contra cristãos. Outro dado, desde 2021, 22 líderes cristãos foram presos. A Organização das Nações Unidas, que monitora a situação da Nicarágua, afirma que há violações de direitos humanos no país desde as manifestações de 2018. Pelo menos 43 pessoas detidas na eleição do ano passado ainda não foram soltas, o que, segundo a ONU, caracteriza restrição de direitos políticos e civis. Para o cientista político, a única perspectiva de mudança do regime na Nicarágua seria a partir de uma intervenção externa. Sanção econômica funciona para fragilizar o poder, mas penaliza a população. Então é um jogo muito complexo de usar essa ferramenta de sanção econômica. Na oportunidade, eu me vou. Se tiver oportunidade, se tiver dinheiro, eu vou embora daqui, porque aqui não tem futuro. Não se le mira.